estamos recebendo aqui no sofá, você já sabe, Larissa Valeriotti, que é psicóloga e ministra da PIB. Eu falei do Recreio, mas é do Irajá, não é isso? Que é um bairro aqui no Rio de Janeiro, muito bom de se morar, por sinal. Foi o primeiro bairro que eu morei quando vim de São Paulo, até porque meu pai veio dirigir uma empresa que ficava ali perto, enfim. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer todo meu. Estou muito feliz de estar aqui falando para as mulheres, né? Muito bom. Nós começamos um papo ali no primeiro bloco, Larissa, falando sobre essa dificuldade que a gente tem de olhar para um bebê quando nasce completamente dependente. Ele não pode se mexer, ele não pode se limpar, ele não pode se alimentar sozinho, ele não pode se locomover, enfim. Né? É claro que ele mexe o braço e a perninha, mas mexer no sentido de quero o travesseiro, vou lá pegar, quero uma bola e vou lá pegar, ele não consegue, ele precisa de ajuda. Né? A gente vai interpretando os atos, a gente vai construindo aí esse meio para esse bebê. Mas de repente esse bebê começa a crescer e aí não é mais a gente que escolhe a roupa, mas ele escolhe. Não é mais a gente que escolhe a comida, mas ele vai lá e faz o sanduíche. Muitas vezes os amigos vão ficando distantes. Enfim, vai havendo uma interdependência e depois uma total independência. Por que é tão complicado lidar com isso? Com essa sensação de perda? A questão da mudança é algo que é bem difícil, né? Principalmente mulheres que deixam isso muito dependente. Mulheres que largam o emprego e vivem especialmente para esse filho. Se cuida 20 anos, 22 anos do filho, da filha. A mãe com o menino tem uma ligação muito especial, né? E acha que o menino é totalmente dependente dela, mulher. Então, essa mudança, essa ruptura, essa separação... É uma separação, né? Quando você está falando menino, você está falando menino, sexo masculino? Masculino. Tá, mais do que você acha que é mais do que com a menina? Acredito que sim. Porque a menina já tem aquela coisa de saber fazer, saber se virar, aquele jeito de mulher, né? De preparar um próprio alimento. E certa vez eu estava na cozinha com uma mãe e o menino chegou querendo ajudar ela. Sai pra lá que aqui não é lugar de homem. Então, a mulher costuma deixar os homens, assim, dependentes dela. Que é uma questão nossa, do latino de uma forma geral. Né? Quando a gente mora em outro país ou conhece outras culturas, você percebe que, pelo contrário, o menino aprende a cozinhar, a própria escola ensina isso. Né? A escola ensina, a casa ensina, então o homem consegue ser mais independente aí dessa questão da filha que faz a faxina e o menino fica na sala, sentadinho, pedindo copo, e aí muitas vezes a irmã tem que trazer. Essa é uma cultura muito errada, latina, brasileira. Concorda comigo? Concordo. E a gente que produz isso e depois a gente reclama dos maridos. Mas quem cria os meninos são as mulheres. Verdade. Verdade. Então a gente, na realidade, existem algumas mulheres muito mais machistas do que muitos homens. Com certeza. Porque, na verdade, somos nós que formamos esses meninos machistas que a gente vê por aí. Né? Quando a gente fala desse movimento da independência, a gente está falando da perda, mas a gente também está falando de ganhos. Por exemplo, uma mãe que percebe o filho se tornando independente, ela vai ganhar mais tempo, para namorar o marido, mais tempo para ela. A mulher não percebe isso? Você acha que é complicado? Ela foca muito no luto, da perda dos filhos que começam a se tornar independentes e menos aí do quanto sobra para ela, para esse casamento, enfim. Com certeza. A gente tenta até mostrar às mulheres que tem outras coisas para ela fazer, tem outros investimentos para ela, né? Que não só o filho. Mas esse momento de transição, de mudança, de separação, o foco dela é o filho, né? Os filhos, a filha. Então, isso é muito comum, ela olhar somente para esse foco. E, geralmente, na terapia, ou numa conversa, no aconselhamento, a gente tenta mostrar para ela que Deus ainda pode fazer muito na vida dela, que ela ainda pode aproveitar muito, viajar, namorar. Essa questão do ninho vazio também, né, que bate essa... Quando a gente fala dessa questão do filho que faz o próprio sanduíche, organiza a própria alimentação, começa a ter os seus amigos, enfim. A gente está falando de um filho ou de uma filha, né, que vai saindo do ponto de vista mais estrutural, familiar, organizacional, enfim, né, da utilidade dessa mulher como mãe.
Mas quando a gente fala de relacionamentos, a gente já vai para um outro plano, que é o plano emocional. Quer dizer, eu deixo de ser a única mulher importante na vida de um filho. Eu deixo de ser a referência de afeto para minha filha, porque afinal de contas, assim, ela gosta do beijo do outro e muitas vezes o pai também fica aí enciumado, tanto com relação ao filho quanto com relação à filha, claro. Por que um relacionamento externo vai gerar esse vínculo emocional? É mais difícil até do que o vínculo utilitário? Porque, primeiramente, a gente tem uma cultura, né, que a mãe é tudo. O amor de mãe é o principal. Nós somos insubstituíveis. E quando a mãe começa a perceber que esse filho tem uma outra pessoa que também é importante, que também faz parte da vida dele, que também faz as coisas bem, geralmente esse ciúminho começa, né? Ela não faz tão bem como eu, né? Ele não trata ela tão bem como a família trata, né? E os filhos têm que ter um discernimento muito grande para perceber isso, né? Se a questão é o ciúme ou se realmente o relacionamento, essa segunda pessoa que está entrando, esse namorado, essa namorada, realmente tem esses problemas todos que a gente começa a apontar, né? Uma das coisas mais complicadas é você... Acredito que seja, né? Ainda não vivi isso, mas tem muita gente aí que está vivendo, enfim, que é essa questão de que, pera lá, eu criei tão bem um filho, eu dei tudo, eu passei horas e horas fazendo comida, cuidando da febre, velando, sem dormir, enfim, levando para a escola, trazendo da escola, colocando em curso, né? Aquele cotidiano da mãe, do pai, o pai que trabalha, que investe em casa, enfim. Então, se gasta muito, se tem um investimento afetivo de tempo, de princípios, de valores. Claro que tem toda uma carga do que a gente deseja, do que a gente anseia, do que a gente, na realidade, vislumbra para o futuro do filho, da filha. E acredito que seja muito complicado também quando os pais percebem, que aí a gente está falando de coisas específicas, que esse filho ou essa filha está esperando menos. Sabe aquela coisa de que qualquer namorado serve, você prepara uma filha para que a filha seja muito feliz e de repente chega um cara que bate nessa filha, né, que trata mal esse filho, que trata mal a filha, ou uma menina que não dá valor, não tem uma família adequada, não tem a mesma fé, o filho de repente decide que começa a namorar e aí não quer mais estudar, não quer mais saber de nada, enfim. Como é que se lida com essa expectativa que a gente coloca, né? E de repente percebe que um relacionamento é completamente errado? Qual é esse posicionamento? O pai tem que dizer, ou a mãe tem que dizer, não concordamos, mas tem gente que às vezes pega tão pesado que o filho acaba, ou a filha acaba indo muito mais para o lado de lá porque os pais não têm uma sabedoria para mostrar o erro e não necessariamente para se mostrarem ciumentos. Como é o limite? Como é que os pais precisam fazer numa situação como essa? Você falou duas coisas importantes, né? Nós preparamos muito, idealizamos o sonho para os filhos, idealizamos tudo de melhor. E quando não acontece, nós nos frustramos. Os pais se frustram quando percebem que nem tudo vai como ele queria. Mas só que é difícil a gente perceber que aí passa a ter a vida deles, né? Eu fiz a minha parte. Agora quem tem que fazer é ele. Por mais que a gente ore, que a gente interceda, que a gente aconselhe, mas chega uma hora que quem tem que decidir a vida deles é eles. Mas você não concorda comigo que às vezes também o filho está tão cego, está tão apaixonado, a menina está tão envolvida às vezes pelo afeto, né? Sabe que o cara é bandido, sabe que aquela menina não presta, sabe que não tem chance aquele relacionamento, sabe que é o tipo do relacionamento que vai afundar esses filhos. Será que não é hora de arrumar uma forma de brigar por eles? Né, de entender, ok, vocês até podem fazer essas coisas, mas enquanto estiverem na minha casa e dependerem de mim, eu vou colocar algumas regras, eu vou pedir a vocês alguma coisa, eu vou orar e vou dizer aquilo que eu penso. O que você pensa sobre isso? O limite
tá dentro da sua casa o limite sempre. O limite quem coloca é os pais, né? Mas sempre que essa briga, que essa discordância seja com amor, né? Seja com respeito um pelo outro. Porque senão acontece o que você falou anteriormente. O filho acaba se sentindo mais seguro do outro lado, né? E acaba se refugiando no outro, na namorada, que não está dando o que os pais idealizaram, acaba se sentindo mais seguros lá no namorado, que é bandido, porque eles dão amor, dão carinho, dão atenção. E muitas das vezes o filho dá essa escapulida justamente por isso. Porque ele não está sentindo essa segurança em casa, esse amor, esse carinho, esse afeto. Você está dizendo uma coisa fundamental. Se a menina tem toda uma relação de afeto, de carinho, se o menino tem uma família equilibrada, tem um pai presente, tem uma figura de homem interessante, ele vai pensar 2 vezes antes de entrar numa roubada, como o pessoal diz, né? Ele vai ter noção do que é que ele quer para a vida dele. Então, se essa escolha é feita, a gente já tem que tomar cuidado e dar uma olhada em como está o relacionamento em casa, é isso? Isso. E a hora